Olá, seja bem-vindo à Igreja Batista União. Estamos começando mais uma celebração, essa transmitida ao vivo pela internet. Fique à vontade, esse é um lugar feito para você adorar o Senhor. Seja bem-vindo. Paz e bênção, amados do Senhor, amém? Amém, foi muito fraco. Paz e bênção, amém? Amém, glória a Deus. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, na casa do Senhor, no seu santo templo, para junto podermos celebrar, essa nossa primeira celebração dessa semana. Domingo, muitos se encontraram e estamos nos reunindo novamente hoje, aqui para essa celebração de ensinamento da palavra de Deus. Então, sinta bem à vontade, muito obrigado por você estar aqui conosco. A você que nos assiste pelas redes sociais, o nosso muito obrigado, que Deus também esteja abençoando você e toda a sua família. Agora você vai olhar aí para o seu irmão que está do seu lado, atrás, na frente, vai levantar, vamos ficar em pé? Vai dar aí um aperto de mão para o seu irmão. Diga para ele que ele tenha uma boa quarta-feira, uma noite maravilhosa, uma ótima quinta, sexta e sábado e domingo vamos estar aqui reunidos novamente para cultuar o nosso Deus. Dê um abraço no seu irmão. Amém. Amém. Deixa eu abraçar meus irmãos aqui. Glória a Deus. Continue em pé. Coloque Abacuque, querido. Abacuque 2:20, por favor, na NVT. A palavra de Deus, amados, diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Vamos todos dizer esse versículo? Abacuque 2:20. Esse é o nosso Deus. E essa palavra diz que está no seu santo templo. Diz onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no nosso meio. Então, convido você agora, nessa palavra profética, poderosa de Deus, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos nesse momento para podermos entrar em oração, agradecendo a Deus por esse momento. Vá agradecendo a Deus por você estar aqui hoje, com esse privilégio de poder adorá-lo, de poder conversar mais uma vez com o nosso Deus através da oração, adorá-lo através dos louvores e também a oportunidade de você poder ouvir a sua palavra, que vai ser ministrada, seus ensinamentos para nós, para você, para mim, nesta noite. Vai agradecendo, querido. Paizinho, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento tão maravilhoso que podemos ter esse privilégio de estarmos na casa de oração, no teu santo templo, Senhor Deus, como diz a tua palavra, tu estás aqui. Cale-se diante de ti toda a terra. Cale-se para adorar, para entrar em oração, em clamor, em intimidade contigo, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai. Que nós possamos aqui, ó Deus, cessar toda a conversa, cessar toda a inquietação, que as nossas preocupações, Paizinho querido, fiquem lá fora, e que nada, Pai, venha impedir da nossa comunhão com nossos irmãos, com a nossa adoração, para dizer quanto nós te amamos e estamos felizes de estarmos aqui, estarmos se respirando, estarmos vestidos, estarmos com saúde, ó Deus, mas estamos aqui prontos para ser gratos a Ti, nesse momento, pelo Teu amor, pela Tua oportunidade de podermos Te adorar, Senhor Deus, mais uma vez, na quarta-feira, Pai. E que Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, se manifestando nas nossas vidas, na vida daqueles irmãos que estão aqui, aqueles que ainda vão vir, ó Pai.
Não sei como todos chegaram aqui, ó Deus, mas eu sei do teu poder, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, não como nós entramos, mas cheios mais ainda, Senhor Deus, do teu conhecimento, da tua palavra, Senhor Deus. Cheios, Senhor Deus, mais de fé, firmados para enfrentarmos mais uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo, e mais uma semana, um mês que vai vir, ó Deus. Que precisamos de Ti, ó Pai, para podermos prosseguir, Senhor Deus, a nossa jornada, Senhor Deus, o nosso caminhar, ó Pai, diariamente, ó Pai. Precisamos de Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos. Tu esteja abençoando, ó Pai. Tu esteja, Senhor Deus, passeando no meio do Teu povo hoje. Confortando, Senhor Deus, os nossos corações daquilo, Senhor Deus, que talvez estamos preocupados, ó Pai. Que Tu esteja, Senhor, tirando, Senhor Deus, tudo isso para que a nossa adoração chegue a Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Podemos se sentar, queridos. Igreja, paz e bênção. Vamos ficar de pé para nós louvarmos ao nosso Deus, que é santo, que é todo-poderoso, que é único, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para Te render honra, glória, louvor. Nós reconhecemos neste lugar que só o Senhor é Deus, dono de todas as coisas. Aplauda bem forte ao Senhor. E nós estamos aqui, Jesus, para glorificar, aplauda mais forte, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Estamos aqui para glorificar o Teu nome e clamar a Tua presença neste lugar. Vem sobre nós, Jesus. Assim, ó. Em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada brilha e cada dia brilha mais. A Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a nós e nos deu completo acesso ao véu que separava, não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Fazer Teu nome
Jesus. E te dá que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos aqui, Jesus, para te adorar. Toda honra, glória e louvor a ti, Jesus. Nós cremos que tu és o Deus que pode todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça, nós cremos que o Senhor é conosco. E nós nos alegramos em Ti. Nos ensina, Senhor, a nos alegrar em Ti, em tempo e fora de tempo, Pai. Nos ensina, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Vamos declarar: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira
bem forte a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cantamos, amado, podemos sentar. Que nós temos um Deus grande, que não vai deixar essa luta te matar. Nesse momento nós vamos ter o nosso primeiro momento de oração, de intercessão. Eu não sei como você chegou aqui. Não sei se você está cansado fisicamente, se você está cansado espiritualmente. Como é que você está a sua vida? Como que está a sua fé? Se você está fraco, se você está forte, eu não sei. Mas esse Deus que nós cantamos agora sabe. E nós vamos orar então especificamente por isso. Pela nossa vida espiritual, para que Deus nos dê força, nos dê fé, nos dê ânimo, nos dê avivamento, para podermos prosseguir até que Ele venha. E eu convido você, se você estiver nessa situação, quiser mais fé, quiser oração, na vida espiritual, pode chegar diante do altar do Senhor, que nós vamos orar agora com a nossa diaconisa Alvanete. Ela vai ser a intercessora nesse momento por essa situação. Como o pastor Joás disse, como está a sua vida? Como está a sua vida, a sua fé, seus pensamentos? Deus soberano, digno de honra, de glória. Tu és o nosso Deus, o único. Examina, Senhor Deus, os nossos pensamentos. Examina, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus. Vê se há algo errado em nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo neste momento, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Eu te peço, Senhor Deus, perdão pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira de agir. Sabemos que somos pecadoras, Senhor Deus, pecadores, Pai. Mas o Senhor diz na Tua palavra que nós podemos, Senhor Deus, chegar diante de Ti e o Senhor nos examinar, ver se há algo de errado em nós. Nos perdoa, Senhor Deus. Não deixa, Senhor Deus, a gente se desviar deste caminho. Não deixa, Senhor Deus, a gente perder a vontade de ler a Tua palavra. Não deixa, Senhor Deus, a gente ter o desejo, a delícia de falar contigo, Senhor. Oh Deus amado, Deus bendito. Coloca a Tua armadura nas nossas vidas. Que estejamos, Senhor Deus, preparados para a guerra. Oh Deus amado, Deus bendito, Santo dos santos. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens falado conosco dia após dia. E nos prepara, Senhor Deus, para a Tua vinda. Nos fortifica a nossa fé. Dá o desejo, Senhor Deus, de estar junto de Ti, diante da Tua casa, Senhor Deus, Te adorando. Oh Pai, que nós sejamos servos preparados, que maneja bem a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, muitas vezes, Senhor Deus, nós vemos pessoas que nem conhecem a Tua palavra. Que nós possamos ter esse desejo de falar contigo, de o Senhor nos mostrar a Tua palavra cada dia mais, o desejo, a vontade de ter o conhecimento, Pai. Nos fortifica, nos fortifica. Coloca a palavra na nossa boca, Senhor Deus. Nos lava completamente, Senhor Deus. Coloca um coração puro, um espírito inabalável, que nós possamos andar e dizer assim:
Lá vai aquele homem, aquela mulher de Deus, aquela pessoa que são de palavras, que fala a verdade, Senhor. Oh Deus, não deixa a gente envergonhar o teu evangelho. Oh Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Nós necessitamos da Tua presença. Fica conosco, nos lava, nos limpa, fortifica mais uma vez a nossa fé. Que nós sejamos, Senhor Deus, servos inabaláveis, pessoa que maneja bem a palavra da verdade. E que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui cheios da Tua unção e com a atitude, Senhor Deus, de Te servir melhor, de fazer o melhor para Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus. Sem a Tua ajuda, sem a Tua orientação, nós não somos nada. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos lava, nos limpa. Tira, Senhor Deus, limpa a nossa mente completamente. Não deixa a gente pensar besteira que não leva a nada, mas que nós possamos pensar coisa do alto, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por cada um que está aqui. Nos dá um renovo. Renova, Senhor Deus, que nós possamos ter um avivamento espiritual, Pai, em nome de Jesus. Que esse avivamento, Senhor Deus, possa começar de agora em diante. Em nome de Jesus eu te peço e oro, amém. Amém. For para o Senhor, pode ser mais forte, né? Esse é o nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar mais uma vez. Vamos ficar de pé para nós continuarmos louvando o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. E não há outro. Somente o Senhor é digno, Deus. Toda a honra a Ti, Pai, Salvador, nosso Redentor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar
daqueles que te amam e creem no teu nome. Aleluia. 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 Cantamos, queridos, refúgio e força é o Senhor, e as promessas dele são incomparáveis para você e para mim. Diante dessa palavra poderosa que nós cantamos, vamos ter o nosso segundo momento de oração. Convido o nosso irmão diácono José Hinaldo, vai estar intercedendo nesse momento. Não sei como também vai estar a sua vida profissional. Muitos estão passando por dificuldades financeiras, muitos estão desempregados. A nossa nação está enfrentando problemas de desempregos. E nesse momento nós vamos estar orando especificamente por isso. Pelos nossos irmãos que estão desempregados, pelos irmãos que são empreendedores, que são microempreendedores. Temos muitos aqui na igreja que são empresários. Então nós precisamos, queridos, orar por esses nossos irmãos. E o nosso intercessor, nosso irmão Hinaldo, estará orando nesse momento. Convido mais uma vez você, se estiver nessa situação, quiser vir se derramar diante do altar do Senhor, fique à vontade. Como o pastor Joás colocou, aquele que quiser e achar que deve vir, esteja à vontade. Uma correção, intercessor é Jesus. Eu sou um servo. É com muito temor e tremor no meu coração que eu subo aqui para orar. Deus sabe, Deus conhece. Pai querido, neste momento, Senhor, eu coloco, Pai, diante do Senhor, os nossos irmãos, Pai, que estão precisando, meu Senhor, de uma porta de emprego, Pai. Meu Deus, que essa porta, segundo a sua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita, seja aberta. E que este irmão, Senhor, assim que tiver, Senhor, usufruindo dessa bênção, que ele lembre do Senhor. Que ele lembre que foi o Senhor que o colocou lá. Que ali ele está representando o Senhor, meu Pai. E que ele faça tudo como se ele estivesse fazendo para o Senhor, meu Pai. E que ele nunca feche, Senhor, porque muitas das vezes somos nós que fechamos as portas, Pai. Com os nossos comportamentos, com os nossos testemunhos, com as nossas atitudes. Somos nós, Pai, que muitas das vezes atraímos para nós a própria rejeição do mercado. Mas eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, abre a mente, os olhos espirituais desse meu irmão, Pai, e que ele venha desempenhar um bom trabalho, Pai. Te apresento, Senhor, os empresários, Pai, os pequenos, microempresários, Pai, da nossa igreja, Pai. Aqueles que aqui estão e os que não estão também, Pai. Meu Deus, que eles sejam, Senhor, acima de tudo, Senhor, temente ao Senhor, meu Pai. Senhor, é um desafio muito grande. Eu passei por isso, Senhor. É um desafio muito grande. Quando naquela noite, Senhor, eles prenderam um carro nosso e aquele policial me fez uma proposta e a minha atitude foi fechar a empresa, porque eu não concordava em subornar e receber suborno, Pai. E eu peço, Senhor, pelos meus irmãos empresários nesta noite, meu Pai, como disse Jesus a Pedro: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas das vezes, Senhor, o mercado, ele impõe, Senhor, algumas situações para que venhamos juntos caminhar com eles, Pai. Mas esse não é o modelo do empresário de Deus, meu Pai.
O empresário de Deus, acima de tudo, ele é honesto. Acima de tudo, ele teme ao Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abra, Senhor, a mente desse empresário, meu Pai, para que ele não venha, Senhor, seguir os cursos desse mundo, Pai. Deus Todo-Poderoso, estamos diante de um grande desafio. Cumprindo-se a tua palavra que diz: quando o ímpio governa, o povo geme. E quando o servo de Deus, o homem de Deus governa, o justo se alegra. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a nossa nação, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver esses dias, Pai. E te pedimos, Pai, que dias melhores venham, meu Pai, em nosso socorro. Nós te clamamos, Pai. Eu oro, Senhor, agora pela empresa Sideral Linhas Aéreas, Pai, que está com o avião há mais de uma semana aqui no pátio de Manaus, Senhor, porque não está recebendo o repasse do governo federal para transportar a carga do correio, Senhor. Te apresento aquela empresa a qual nós atendemos, Senhor. Corre o risco, Senhor, de ser pessoas demitidas do nosso trabalho. Eu te peço pela empresa Orbital Serviços, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de clamar, de apresentar diante do Senhor. Porque a tua palavra diz: lançai sobre mim o teu jugo e aprendei de mim. Isso nós vamos fazer nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Aleluia. Vamos ficar mais uma vez em pé. Senhor, nós consagramos a Ti, Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, a nossa família, os nossos planos, os nossos projetos, consagramos a Tu, as Tuas mãos, Jesus. É o nosso desejo. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda
momento nós vamos para o nosso terceiro momento de intercessão. Não sei como está a sua família, não sei como estão seus filhos, não sei como está a sua saúde. E nesse momento nós vamos estar intercedendo, especificamente pelas famílias e os irmãos que estão enfermos e pela saúde. Com a nossa irmã Rosinete, ela é líder do nosso ministério infantil. Nesse momento ela vai estar intercedendo. Eu convido a você mais uma vez, se sentir o desejo, querer apresentar diante do Senhor a sua família, a sua saúde, venha diante do altar do Senhor. Isso, irmão, não sei como o pastor Joás falou, como está você, como está a sua família. Se tem alguém enfermo na sua casa, eu, por exemplo, tenho um irmão que está passando por momentos muito difíceis, que só o Senhor pode dar a solução. Senhor soberano, Deus de Israel, o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio. Senhor, Tu és a nossa salvação. Quando o homem diz que não há mais jeito, o Senhor diz, tem jeito sim, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Deus soberano, aquele que ressuscitou o morto, aquele que deu vista ao cego, aquele que fez o coxo andar, aquele que acalmou a tempestade. E Deus, nesse momento que nós estamos aqui diante do Senhor, clamando, Deus amado, por nossas vidas, primeiramente. Deus, em nome de Jesus, olha para o meu coração, olha para o coração de cada um dos meus irmãos que aqui está, olha para os corações de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Deus, e nesse momento, vê se há algum caminho mau em nossos corações e guia-nos, ó Deus, pela vereda da verdade, pela vereda da justiça, para que nós possamos estar diante do Senhor com um coração limpo e consagrado diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, são tantas as enfermidades que a nação, que o mundo está vivendo, seja, Pai, física, seja a pior doença que é o espiritual, Pai, que é o pecado que nos consome a cada dia. Deus, e nesse momento, que o Senhor possa estar visitando cada leito de enfermidade. Visita, Pai, as UTIs, visita as pessoas que estão nos hospitais, visita aquele irmão que está nesse momento em casa, Pai, sofrendo com alguma enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus que cura, Pai. E nós só temos a quem clamar ao Senhor. Aquele meu irmão que recebeu um diagnóstico, Pai, contrário, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com teu poder, com a tua intervenção. Basta uma palavra tua, Pai. Basta um toque seu e tudo se acalma, Senhor. Nós cremos no teu poder. Nós cremos, Senhor Deus, que somente o Senhor pode dar a última palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se tem algum irmão triste nesse momento aqui, angustiado, com o espírito abatido, em nome de Jesus, assim como o salmista diz, porque estás abatido, ó minha alma, espera e confia no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão aflito, angustiado, deprimido, com qualquer situação que esteja afligindo o seu coração, que ele possa descansar no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda, é o Deus de Israel. Deus, em nome de Jesus, cura a nossa nação, não somente a nossa nação, mas o mundo inteiro, Pai, porque o mundo está doente, Pai, e nós precisamos da Tua intervenção. Deus, o Senhor não perdeu o controle das coisas, tudo está sobre o Teu controle, Pai, e nós cremos, haja o que houver, venha o que vier, nós confiamos no Senhor, porque nós temos um Deus que não vai nos desamparar,
Nunca te deixarei, assim diz a tua palavra. Jamais te abandonarei, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Deus, em nome de Jesus, passa o teu bálsamo de cura sobre esta igreja, Pai. Vai lavando, vai retirando toda coisa má que existe dentro de nós, Deus. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja um coração fértil para a tua palavra, que nós venhamos a semear a tua palavra a outras pessoas. E neste momento também, Pai, nós já te adoramos, nós já te glorificamos por tudo que o Senhor irá fazer. Seja o sim, seja o não. Seja feita sempre a tua vontade, desde agora e para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amados, nesse momento nós queremos conhecer você que nos visita pela primeira, ou segunda, ou terceira vez. Alguém nos visita aqui embaixo na nossa nave, galeria. Faça um sinal, fique em pé, por favor, para que a nossa recepção chegue até você que nos visita. Você vai receber um fly como este, tá? Aqui você pode colocar o seu nome, o seu telefone, se assim você desejar, tá? Mas é importante, ali atrás, ao final do culto, você vai, onde está escrito visitante, receber uma lembrança, um brinde da nossa igreja, tá bom? Mesmo que você não preencha o fly, você vai ali atrás com a nossa recepção e você recebe então essa lembrança. Qual é a nossa saudação para os nossos visitantes? Vamos lá, igreja? De Jesus, volte e traga mais um visitante. Deus abençoe as suas vidas. Você lembra dessas entradas? De todas as partes e edições que sucederam episódio por episódio. Você lembra das versões? E essa é a última. Em um mundo cada vez mais dinâmico. Ao final de cada dia, muitas vezes nem lembramos onde tudo começou. Em cada esfera de nossas vidas, seguimos regras, leis, princípios. Mas, onde tudo teve início? Quem criou os parâmetros para as leis humanas? Será que tudo isso veio de leis escritas há milênios atrás? E onde encontrar os originais dessa escritura? Sejam bem-vindos, louvado seja Deus pela sua vida, graças a Deus, dou muito graças a Deus por você estar aqui nesse meio de semana. Esse culto é sempre um desafio, muita gente trabalha o dia todo e veio direto, por isso que a gente tem sempre ali um biscoito, um café, não é que a gente acha que você não pode comprar, é porque a gente entende que alguns vêm do seu trabalho direto, e também depois sempre tem algo lá na área social para nós nos confraternizarmos. Então, muito obrigado a vocês, especialmente nossos visitantes. Peguem as suas lembranças antes de vocês saírem. Muito bem, nós estamos há meses falando sobre o Decálogo. É uma série que nós estamos estudando. O Decálogo significa os 10 mandamentos. E estudamos todos eles um a um. Chegamos agora no último mandamento, no 10º mandamento. Está no verso 17 do capítulo 20 de Êxodo. Eu espero que você tenha aproveitado bastante
esses estudos, porque eles, de alguma maneira, nos situam nesse texto sagrado, tá certo? Ainda nós precisamos dessas orientações, e elas são muito importantes para a vida de cada um de nós. Então, esse último mandamento é sobre a cobiça, que nós não devemos cobiçar. Está aí o texto: não cobice a casa do seu próximo. Casa aí pode ter dois sentidos, não é? O sentido de patrimônio e o sentido de família. Às vezes, casa na Bíblia substitui a palavra família. Por exemplo, crê no Senhor Jesus e você e sua casa, né? Casa ali é claramente família, tá certo? Então aí está dizendo para você não cobiçar nem o patrimônio e também não cobiçar a família do seu próximo, não atrapalhar ou destruir, porque a cobiça leva à destruição. Não cobice a mulher dele. Então a mulher é do outro, ela não é sua. E aí, se você cobiça essa mulher, conforme Jesus, nós vamos ver daqui a pouco, você já está adulterando no seu pensamento. Então você precisa evitar isso daí. Nem seus servos ou servas, ou seja, empregados, funcionários, pessoas que trabalham numa empresa de alguém, e esse alguém é empresário, e você cobiça, não é? Você gostaria de ser aquela pessoa ou tirar o que ele tem. Muitas pessoas, por causa da cobiça, criam muita confusão no ambiente de trabalho. Nem seu boi ou jumento, ou seja, as riquezas, os bens naquela sociedade, como eles trabalhavam com ovelhas, com bois, com jumentos, sempre é citado na Bíblia animais, porque era o que eles faziam. Ou eles plantavam, ou eles cuidavam de animais. Então, você não deve cobiçar os bens que são de outra pessoa. E aí fecha o mandamento. Nem qualquer o quê? Outra coisa que lhe pertença, tá bom? Se você quiser usar o celular agora, para você fotografar as referências que eu vou dar, fique à vontade. Se quiser anotar em algum lugar, também fique à vontade, tá bom? São ensinamentos, eu acho que às vezes você pode precisar disso daí. Então, o mandamento fecha dizendo que qualquer coisa que é do outro, você não deve o quê? Cobiçar, certo? Então vamos a algumas explicações. Esse mandamento aborda o desejo excessivo por aquilo que pertence a outra pessoa. Pode ser bens ou relacionamentos. Então o que é a cobiça? A cobiça é um desejo sem controle, tá certo? É um desejo intenso que a pessoa tem de possuir, de tirar aquilo que é de outra pessoa. E isso pode levar, tá certo? A outras situações piores. Então, pode ser bens ou relacionamentos. Deixa eu só abrir um parênteses. Isso não significa, irmãos, que eu não posso admirar uma pessoa, certo? Ou que eu não posso me exemplificar numa pessoa. Por exemplo, uma pessoa é bem-sucedida. Eu olho para ela, eu posso copiar alguma coisa, eu posso desejar ser parecido com aquela pessoa. Quase todos nós temos a influência de alguém. É muito difícil alguém que é original, né? Tudo é cópia, né? Então, nós
nos baseamos em alguém, vimos alguém fazendo algo e nós imitamos, nós copiamos. Não é disso que está falando a cobiça, não. Desculpa, tá, que eu ainda estou bastante gripado, mas eu não quis passar essa mensagem porque eu preciso concluir esse estudo. Então, o que acontece? A cobiça é diferente. A cobiça não é que eu admiro a pessoa, é que eu quero tirar aquilo que é da outra pessoa. Eu quero para mim, entendeu? Então, a cobiça, ela tem esse problema. Às vezes, a cobiça, ela é associada à inveja. Mas não é exatamente a mesma coisa, né? A inveja é quando você nem quer o que é do outro, você quer mesmo é ver a desgraça do outro. Não é? Você nem está tentando tirar o que é da outra pessoa, você quer é que ela seja destruída, seja aniquilada. Então a inveja é um pouco diferente, mas as duas caminham juntas, tá? E isso pode levar a outros pecados piores, como o roubo, porque se você cobiça e você não controla isso, você pode ser levado a roubar o que aquela outra pessoa tem, ou adultério, no caso de você cobiçar a mulher do seu próximo. Vamos ver duas maneiras que você tem para evitar a cobiça. A primeira é a gratidão. Diga, gratidão. Se você for grato, você já vai evitar em muito deixar a cobiça tomar lugar no seu coração. 1 Tessalonicenses 5:18. Está aí na tela. Vamos juntos? Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É para ser grato em algumas circunstâncias? Não, em todas. Então isso inclui os momentos difíceis de nossa vida, os momentos ruins, certo? Eu tenho que agradecer. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que me alegrar, certo? Furou o pneu do meu carro, glória a Deus, louvado seja Deus, estou tão feliz. Não, eu estou chateado, né? Mas o meu coração está agradecido que eu tenho um carro. Furou o pneu, mas eu tenho um carro. Também meu coração está agradecido que eu vou trocar esse pneu. Eu tenho recurso para remendar ou para botar o step. Você está entendendo? A Bíblia não está dizendo que é para você sair igual um louco comemorando as suas derrotas. A Bíblia só está dizendo que seja agradecido, porque Deus estando no controle, no final tudo vai dar certo. Então, olha só, quando você é agradecido, você é uma pessoa que cuida da sua vida e não da vida dos outros. Quando você é mal agradecido, você se preocupa mais com o que os outros têm do que com o que você tem. Então essa é a primeira maneira. A segunda é contentamento. Diga, contentamento. Então diga, gratidão e contentamento, né? Contentamento é você se satisfazer com aquilo que Deus lhe dá. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 a 10. Timóteo era um discípulo de Paulo. E Paulo vai instruir Timóteo, que vai se tornar um pastor. Então, olha o que ele diz. No entanto, a devoção, certo? Acompanhada de quê? De contentamento, é em si mesma o quê? Grande riqueza. Pode passar? Afinal,
não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada o quê? Levaremos quando o deixarmos. Sabia que se a gente olhar com carinho, a gente está sempre no lucro? Porque quando a gente nasceu pelado. Ninguém nasceu de roupa. Normalmente, nasce chorando. Se não chorar, leva o quê? Uma palmada. Ou seja, você já entra no mundo chorando. Entra pelado. Certo? Quando você morre, dentro do normal, não estamos falando de uma pessoa que desaparece ou coisas assim, que tem umas mortes meio trágicas. Dentro do normal, você já morre no lucro, porque pelo menos procura uma roupa boa, né, para colocar, e agora tem um pessoal especializado em fazer o defunto ficar bonito. Só está faltando alguém se apaixonar pelo defunto, né? Porque eles fazem um trabalho excepcional. É pena que ele não pode ver, né? Mas o pessoal fotografa, tal, porque existe, isso eu acho que até caro, não sei quanto custa e não estou interessado, tá bom? Mas deve pagar aí para ajeitar tudo, e aí você já morre no lucro. Olha o que Paulo está falando, você não trouxe nada, e você também não vai o quê? Levar nada, ainda não tem caixão com cofre, tá certo? Ainda não fizeram caixão para você levar o ouro, o dinheiro, até porque os caras iam lá e roubariam do túmulo. Pode passar. Portanto, olha aí, se temos alimento, faça assim. E o que mais? Roupa, estejamos o quê? Você acha que isso acontece? Não acontece. Você já comeu, você tem roupa, mas aí você olha para o irmão e você quer a roupa do irmão. Você quer o tênis do irmão. Você quer as coisas do outro. O que Paulo está falando é o seguinte, você tem alimento, você tem roupa, se dê por bem-aventurado. A gente não conhece, irmãos, dificuldade ainda em nosso país. Quer dizer, aqui, né? Porque eu, quando vou no Nordeste, que eu vou lá na parte onde nós temos nossa igreja, você vê uma pessoa que o fogão dela é de lenha, certo? E como ela não tem como comprar lenha, ela vai lá no mato, tira um bocado de mato, faz um fogo, a panela é mais escura do que a pior noite que tem. Aí eu estou dizendo o que eu vejo, eu choro. Aí ela coloca água e normalmente um ovo, certo? Porque eles vão tomar o caldo do ovo. Quem vai comer o ovo é um privilegiado. Muitas vezes é isso a comida deles. Mas se você for em outros países, especialmente na África, cara, o pessoal não tem esse privilégio que a gente tem aqui, não. Quantas vezes você hoje já comeu? Tomou café, almoçou, alguns já merendaram, né? Jantaram, vão tomar sopa daqui a pouco, quando chegar em casa vão tomar açaí, não sei o que mais. Levanta a mão para o céu, cara. 1/3 do mundo faz, no máximo, uma refeição por dia. 1/3 do mundo, mais de 2 bilhões de pessoas. Ele faz, no máximo, uma refeição. Então, é isso que Paulo está falando já naquele tempo para Timóteo. Ó, se você tem isso, fica contente, porque você não vai cobiçar. É claro, irmãos, que a Bíblia não está dizendo para você não trabalhar, para você não prosperar, para você não comprar aquilo que você pode comprar. Não, a Bíblia só está dizendo que para você não ficar cobiçando, desesperado, se contente. Tá? Isso é bom também para evitar dívidas, porque a gente faz dívida daquilo que a gente não está precisando, só para mostrar para as pessoas que a gente tem. Né?
Principalmente mulheres, as mulheres me desculpem, né? Porque a mulher se apronta, não é para os homens não, é para que as outras mulheres olhem, rapaz, olha como é que a madame está. O homem normalmente não vai dizer isso porque vai dar problema se ele disser isso para a mulher de outra pessoa, né? O homem não está nem aí, cara, se você está vestido, beleza, tá? Ele não está olhando para essas coisas. Então, a mulher tem mais esse olhar. Ok? Vamos para o 9. Mas aqueles que desejam, olha aí, enriquecer, veja, não é proibindo enriquecer, mas é quando você deseja, cai em o quê? Tentações e armadilhas e em muitos desejos o quê? Tolos e nocivos, nocivo aí é mal, né? Errado, que os levam o quê? À ruína e destruição. É proibido enriquecer? Não. Mas se você deseja isso, nós vamos ver logo mais dia e noite, não é? O homem mais rico do mundo, Salomão, fala que não adiantou. Isso é correr atrás do vento. Pode passar. Pois o amor ao dinheiro, veja, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Ele é o quê? A raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, fizeram o quê? Desviaram-se da fé e afligiram o quê? A si mesmo com muitos sofrimentos. Ou seja, não vale a pena ser desonesto. Amém? Filipenses 4, 11 a 13. Se quiser, vão anotando ou fotografando isso aí, tá bom? Pode ajudar você em algum momento. O que Paulo fala aí aos filipenses? Ó? Não digo isso por estar o quê? Necessitado. Ele está fazendo um agradecimento da oferta que ele recebeu, cestas e tudo mais. Pois aprendi a ficar o quê? Satisfeito com o que tenho. Pode passar. Sei viver aonde? Na necessidade e também eu chamo isso equilíbrio. Você sabe viver desempregado e sabe viver bem empregado. Porque tem gente que não sabe, irmãos. Ele, quando está bem empregado, ele pisa em todo mundo, sabe? Ele é orgulhoso, ele acha que nunca vai perder o emprego. Aí, quando vem a crise, ele se joga lá da ponte. Ele se joga na frente de um carro. Ele faz um monte de bobeiras, porque ele não sabe viver as duas fases. E creiam, todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes você está em cima, às vezes você está no meio e às vezes você está embaixo. A vida é assim, tá certo? Não fique, quando você chega lá em cima, humilhando os demais, porque em geral a vida faz essa roda gigante. E você nunca sabe o que pode acontecer. Aqui em Manaus, talvez a gente não veja muito isso, mas outro dia passou a reportagem daquele pessoal lá da Cracolândia, lá em São Paulo. Ali tem médicos, advogados, professores, ali tem pessoas que já tiveram casas, sabe? Eles estão vivendo na rua. Olha o que a vida faz. Então, às vezes, a gente é meio desprecavido e a gente começa a humilhar e se esquece que tudo passa. Ó, aprendi o segredo de viver em qualquer o quê? Situação. Que mais? De estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Não é fácil, irmão. Orar quando está a sua barriga cheia, né? Comida lá na despensa, no armário. Oh, Deus, obrigado. O Senhor é muito bom. E quando não tem? Aí, como é que é? Você ora também, agradece, canta, ou você maldiz, ou você critica Deus, ou você injuria Deus. Se tiver muito frio, gente, pede para desligar, porque domingo, quando o pessoal saiu ali na porta, o pessoal estava gelado.
E é para você sair da igreja com fogo quente, né? Então, se tiver muito frio, vá ali atrás, por favor, e fala para desligar algum ar, tá bom? Certo? Pode passar. Finalizando, versículo muito conhecido, que se refere não a poder. Tem gente que pega esse versículo e fala assim, eu posso todas as coisas. Não é assim não. Isso está falando daquilo que ele falou antes. Você viver bem, viver em necessidade. Por quê? Porque você pode todas as coisas, o quê? Por meio de Cristo que lhe dá forças. Amém? Vamos ver 2 exemplos de cobiça. Eva, Gênesis 3:6. Olha lá. Vai ver o que Dona Eva fez. Eu vi pouca gente com o nome de Eva, mas já vi. Né? Jezabel nunca vi, não. Se alguém quiser botar o nome aí, tá certo? Mas Eva já vi, tá certo? Vamos lá. A mulher, quem é essa mulher? Eva, certo? A mulher viu que a árvore era o quê? Linda, e que seu fruto parecia o quê? Delicioso, e desejou o quê? A sabedoria que ele lhe daria. Você está vendo aí a cobiça? Ela tinha tudo, gente. Eva tinha tudo que ela precisasse. Ela e Adão. Mas aí ela viu um fruto, os olhos despertaram. É lindo. Você é bem casado, aí aparece um bombado. Desculpa os bombados, tá? Né? Aí, é porque hoje é muito cultuado esse negócio do corpo, né? O pessoal pensa que não vai ficar velho, a bomba vai passar, vai estourar, tá certo? Vai estourar. Né? Você não vai ficar assim bonito todo tempo, não. Aí, a mulher bem casada, mãe de filho, olha aí, lindo. Olha o que Eva fez. Ela olhou para o fruto, mas ela tinha tantos frutos. O que é que ela falou? Esse fruto é lindo, esse fruto é delicioso, olha a cobiça. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Cara, se eu comer esse fruto vai ser maravilhoso. Ela estava contente com o que tinha? Não. Ela queria algo diferente. E quando você quer algo diferente, você tem que ter um freio, irmãos. Porque às vezes nós estamos tão bem, aí a gente acha bronca para o nosso lado. Aí, olha só, assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também o quê? Comeu. Sabe que outro dia eu estava pensando nisso, a gente pensa que foi tudo muito automático. Eu acho que Eva chegou com um pedaço do fruto, sabe, Davi? Aí fez uma propaganda, rapaz, para o Adão. Olha aí, Luiz. Sabe aquela propaganda que não tem jeito, né? E aí ele entrou na dela e nós estamos até hoje pagando essa fatura, pagando essa conta, por causa dessa cobiça. Outro exemplo, a mulher de Potifar. Veja aí, Gênesis 39, 6 e 7. Eu estou cortando os textos, porque nós não temos tempo, tá? Olha só. Vamos lá, ó. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. E tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito o quê? Bonito e de bela aparência. Se você é bonito, tenha cuidado. Se você é feio, não tem problema. Mas se você é bonito, tenha cuidado. Cuidado. Olha o que aconteceu. Olha aí. E logo a esposa de Potifar, o que foi que ela fez? Começou a olhar para ele com desejo. Está vendo? A cobiça. Ela era esposa de um cara famoso. Potifar era famoso. O cara era grande lá no Egito. Mas aí o que ela faz? Ela vê um jovem, não é, um hebreu, o cara bonito,
E ela começa a olhar para ele com desejo. Aí o que é que ela faz? Veja, primeiro ela olhou, sentiu o desejo, aí vem a cantada. Vamos lá. Vem aí, deite-se comigo. Está vendo? Então vou lhe mostrar algo que Jesus fala para mim e para você. Controle seu olhar. Mateus 5, 28 a 29. Eu, porém, lhes digo, quem olhar para uma mulher com o quê? Com o quê? Não é só olhar para a mulher, irmãos. A gente olha, porque não tem como você não olhar, certo? Não venha me dizer que você fecha os olhos. Não, você olha. Mas olha, aí tem uma palavrinha aí. Olhar com o quê? Cobiça. Já cometeu o quê? Adultério no seu coração. Como que é isso? É que você olha e você pensa com essa mulher na cama. Você pensa com ela num lugar onde você vai fazer tudo com ela, ela vai fazer tudo. Ou seja, seu pensamento voa porque entraram pelos seus olhos esse pensamento, não é? E você, no seu coração, já fez. Pode ser que você nunca vai fazer de verdade, mas você pecou no coração. Você não vai fazer de verdade porque você tem medo do marido matar você, né? Você tem medo de um monte de coisa, aí você não faz. Você segura, mas no seu coração você já fez. E toda vez que você vê aquela pessoa, seja mulher ou homem, você vai ter essa dificuldade. Pode passar. Se o teu olho direito o leva a pecar, faça o quê? Arranque-o, mas você vai ficar... Irmão, se a gente fosse fazer isso, já estava todo mundo cego. Só tem 2 olhos, né? Se você arrancou aí o outro ainda está lá, né? Não está falando literalmente, está falando o seguinte: evite. Está vendo? Seu olho faz você pecar, muda a trajetória. Não, você vai passar na frente da casa, né? Você vai chamar para sair. Você vai dar bobeira. É isso que ele está falando. Evita, cara. Evita. Tá? Você é fraco. Assuma isso. Seja corajoso para assumir. Assuma isso. Seja fraqueza e evite. Evite, cara. Isso é muita areia para o meu caminhão, como diz por aí. Estou fora. Né? Vou mudar de rumo. É melhor perder uma parte do corpo que ser o quê? Todo ele lançado no inferno, certo? Essa é a palavra do Senhor Jesus. Outras referências sobre a cobiça na Bíblia. Atos 20, 33. Jamais, o apóstolo Paulo chama os líderes lá de Éfeso, ele está indo para Jerusalém, tá certo? E ele fala para esses líderes: olha, meu ministério aí no meio de vocês foi assim. Jamais cobicei o quê? A prata, o ouro ou as roupas de alguém, tá? Porque roupa naquele tempo também era muito valioso, né? Era muito valioso, ou valiosas, né? Roupas tinham muito valor, tá certo? Então, Paulo está falando, eu nunca cobicei isso, meu ministério nunca cobiçou isso. Irmãos, líderes, pastores, pastoras, é preciso a gente atacar a cobiça. Porque senão a gente começa a trabalhar pelo ouro, pelo salário, pela prata, pelo dinheiro. E isso é muito problemático. Não que o pastor não possa ser pago ou os missionários não possam ser sustentados. Não, estou falando você trabalhar por isso. É diferente de você ser abençoado com isso, tá bom? 1 Coríntios 10, 6. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, o apóstolo Paulo diz agora aos Coríntios, a fim de que não cobicemos o que é mal como eles cobiçaram. Ele está falando dos antepassados, que cobiçaram o mal lá no deserto, foram tão prejudicados e tão castigados. Meu irmão, não cobiça o mal. A gente ouvindo agora a oração aqui do irmão José, né? Que ele não aceitou o suborno e tal. Não cobice isso não. Quem quiser ser mal, seja. Se mantenha íntegro.
Não cobice essa vida que muitos levam aí, achando que nunca vai acontecer nada. Isso não vale a pena. 1 João 2,16. Vamos lá. Olha aí. Porque o mundo oferece apenas o quê? O desejo o quê? Intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos. E o que mais? E o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Está vendo aí o raio-x do mundo? Tá? O que o mundo oferece é um desejo intenso. O importante é eu me satisfazer fisicamente. É um desejo intenso daquilo que nós vemos. Eu quero, eu quero, eu quero. E o orgulho de nossas realizações. A gente começa a se orgulhar das realizações e dos bens. E isso não provém de Deus. Isso não provém do Pai. Amém? Miqueias 2, 1 e 2. Vamos lá para o Velho Testamento. Esse profeta estava atacando as autoridades que não estavam sendo justas, não estavam sendo honestas. Miqueias 2, versos 1 e 2. Olha só. Ele está falando para essas autoridades. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos, levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque tem poder para isso. Ou seja, vocês estão em cima, vocês são autoridades, vocês são líderes, e vocês ficam tramando como é que vocês vão fazer o mal, porque vocês têm poder, vocês têm as pessoas nas mãos. Pode passar. Quando desejam um terreno, olha como eles faziam, encontram um modo de o quê? Se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência, oprimem o homem para que lhes entregue sua o quê? Propriedade, e deixam a família dele sem herança. Parece que quanto mais o cara está em cima e ganha, ele quer mais e mais e mais e mais. De onde que vem essa cobiça? Provém da insatisfação. Já dissemos, né? Eclesiastes 6, 7. Olha aí. Todos passam a vida se esforçando para ter o quê? O quê? Comer, mas nunca parece suficiente. Feijão, arroz, só tem isso. Frango, eu não aguento mais, já estou quase para voar. Você está reclamando, cara. Tem gente que não come frango porque não pode comer. Ou ele não tem dinheiro, ou ele não tem saúde. Tá certo? Então, quando o seu pensamento está nisso, e você só trabalha para isso, você só se preocupa com isso, você nunca está satisfeito. Eclesiastes 6, 9. Olha aí. Aproveite o que você, o quê? Tem, diga o que eu tenho, né? Em vez de desejar o que não, aproveite o que você tem. Ó, em vez de desejar o que você não tem, querer cada vez mais não faz o quê? Sentido. É como correr atrás do vento. O salário aumentou, você fica feliz. No outro mês você já está reclamando. É correr atrás do vento. Porque você nunca está satisfeito. Está entendendo o que está dizendo aí? Não faz sentido você só desejar o que você não tem. E você nunca aproveita o que tem. Você já tem as coisas, mas você não está satisfeito porque você quer mais, quer mais, quer mais. Aí você está correndo, diz o homem mais rico do mundo, atrás do vento. Isso também é proveniente da tentação. Tiago 1, 14 e 15. A tentação vem de nossos o quê? Próprios desejos que nos seduzem e o quê? Nos arrastam. Verso 15.
Esses desejos dão à luz o quê? O pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, o que acontece? Gera morte. Ou seja, eu tenho que controlar meus desejos, porque eu desejo e isso vai tomando conta, gera o pecado e finalmente gera a destruição, gera a morte. Como que eu domino isso, pastor? Gálatas 5, 22 e 23. Um negocinho chamado domínio, diga, domínio próprio. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mansidão e o que mais? Domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O que é domínio próprio? É quando você consegue dominar as situações. Porque você chega numa festa, tem lá os salgados. Tem gente que quando chega, irmão, ele come, faz a marmita, não é? Ele acaba com tudo, porque ele não tem domínio, sabe? Ele é um cara totalmente desregrado. Ele não pensa em ninguém, ele não pensa na dor de barriga que vai dar nele, ele não tem domínio próprio. A mesma coisa são as outras situações. Você precisa desenvolver esse fruto do Espírito. Quando você tem domínio próprio, você não se deixa dominar pelas circunstâncias. Você faz o quê? Domina as circunstâncias. Amém? Vamos ver uma promessa de prosperidade que o Senhor nos faz. Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Olha aí, qual é a promessa? Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Só que você não pode mandar dinheiro para o céu. Como é que você ajunta lá no céu? Ajudando a igreja, ajudando as pessoas, fazendo boas obras, repartindo. É assim que você vai, né, criando uma riqueza para você lá no céu. Amém? Salmo 103, 17. Olha aí. Mas o amor do Senhor, eu acho lindo, mas o amor do Senhor por aqueles que o temem, dura quanto tempo? De eternidade a eternidade. Ele nunca vai acabar, essa é a nossa riqueza. Sua justiça se estende até o quê? Os filhos dos filhos. Quem tem netos aqui? Levanta a mão. Seus netos estão sendo abençoados ou estão sofrendo consequências por causa de você. Se você foi temente a Deus, seus netos estão sendo abençoados. Vai até o neto, vai mais para frente. Gente, isso é a bênção que o Senhor está nos prometendo, certo? Qual é o principal da vida? Lucas 12, 15. Olha aí. Em seguida, disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância, que é o tipo de cobiça. A vida de uma pessoa, o quê? Não é definida pela quantidade de seus bens, mas aqui na terra é. Não é? Se você tem muito, as pessoas babam você, as pessoas fazem aí você ser o primeiro e tudo mais, e não sei o que mais, mas não é assim no reino espiritual, não. Olha o que a palavra está dizendo. A nossa vida não consiste naquilo que nós o quê? Possuímos, na quantidade de nossos bens. Você pode ter muitos bens e não ser feliz, não ter uma família feliz, não ter paz, não dormir bem e assim por diante. Vou correr aqui para ver se a gente conclui. Marcos 7, 20 a 23. Aqui tem uma advertência para cuidar da sua mente e do seu coração. Até o verso 23, tá bom? Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro
é que os contamina. Você sabe que esse texto aí é porque os discípulos não tinham lavado as mãos. Aí os fariseus começaram a reclamar porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Jesus falou, cara, isso aí é o exterior, tá certo? O que importa é o interior, é o coração, é a sua mente. Então ele acrescentou que é aquilo que vem de dentro de você que contamina. Ó. Pois de dentro do coração da pessoa vem o quê? Vem o quê, gente? Maus pensamentos, que mais? Imoralidade sexual, que mais? Roubo, que mais? Homicídio, pode passar, que mais? Adultério, e olha aí o que mais? Cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho, insensatez, que mais? Todas essas coisas desprezíveis vêm da onde? De dentro. São elas que contaminam. Ou seja, nasce na sua mente, no seu coração. Você faz isso porque lá na sua mente você agasalhou isso. Se você tivesse rejeitado esse pensamento, não tivesse permitido, você não praticaria. Como é que a gente pode vencer a cobiça? Para a gente encerrar. 3 maneiras. Primeira, devemos praticar a satisfação e o contentamento. Se você praticar a satisfação e o contentamento, você não vai cobiçar nada de ninguém. Você vai entender que o que Deus tem para você é para você. Você vai entender que a bênção de Deus é sua. Você vai entender que a sua vida é preciosa para Deus e que Ele tem um plano. Ele planejou para você, não foi para o outro. Não queira ser igual ao outro, tá certo? Não são todas as pessoas que vão ter bens. Deus conhece o futuro e Deus sabe que algumas pessoas não viveriam bem se tivessem muito. Então Deus vai abençoar essa pessoa mesmo sem ter muito. Segundo, nós devemos crer na suficiência e provisão de Deus. Deus é suficiente e Ele vai prover. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Olha aí. Mas o Senhor disse para Paulo, Paulo pediu para tirar o espinho na carne, o Senhor falou para ele, não vou tirar, você vai viver com esse espinho. Minha graça é tudo o quê? De que você precisa. Olha aí, meu poder opera melhor aonde? Na fraqueza. Portanto, agora, diz Paulo, fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, olha aí, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então pensa nisso, o cara é o maior apóstolo. Ele está falando que ele passa por tudo isso aí, ó, perseguição, aflição, privação, mas ele diz, cara, eu entendo que Deus vai me abençoar a si mesmo e que Ele vai me dar a força que eu preciso. Romanos 8, 28. Vamos juntos? Isso aí todo mundo conhece, né? Vamos juntos. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Todas as coisas são boas, irmãos? Não, tem muita coisa ruim. Mas aí diz que no final, Deus vai providenciar que aquilo tenha sido bom. Que aquilo tenha sido uma bênção. Que aquilo de alguma maneira tenha lhe abençoado. Amém? Terceiro, devemos viver com simplicidade. Já lemos esse texto, vou ler outra vez. Filipenses 4, 11 e 12. Vamos somente ler, porque a gente já falou sobre ele. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade, também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Irmãos,
muito da nossa cobiça, da nossa insatisfação, da nossa falta de paz, sabe por quê? É porque a gente não consegue viver na simplicidade. Você se lembra da pandemia? Nós ficamos trancados, cara. E a gente viveu, a gente passou. A gente não ia para as lanchonetes, não ia para restaurante, a gente não fazia as coisas, nós estávamos ali lutando para viver, pedindo a Deus todo dia para não ter um problema respiratório, não morrer, e nós não conseguimos. Não foi simples. Você talvez tenha perdido dinheiro, como eu sou comerciante, minha loja ficou fechada, quase um ano. Eu perdi um bocado de dinheiro. Mas olha só, ficou provado que a gente consegue viver com simplicidade. Mas nos inquieta, porque a gente não consegue viver na simplicidade. Para terminar, Filipenses 2, 5 a 8. Veja como Jesus foi simples. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Pode passar? Embora sendo Deus, não considerou o quê? Ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não usou o poder que estava. Ele era Deus, ele podia acabar com os inimigos, ele podia fazer um monte de coisa, não fez. Tinha domínio próprio. Pode passar. Em vez disso, o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição o quê? De escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, o que ele fez? Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, 3 maneiras aí. Pratique, não é, a gratidão e o contentamento. Pare de estar reclamando toda hora. Pare de dizer que o outro é mais abençoado. Pare de estar olhando para o carro do outro. Olhe para o seu. Pare de estar olhando para a vida do outro, para a roupa do outro, para o trabalho do outro. Olhe para o seu. Para a família do outro. Mas, rapaz, que família maravilhosa é daquele irmão. Não é tão maravilhosa assim, não. Você não mora lá. Passa um dia lá, para você ver, tá certo? Então, pratique a gratidão, pratique o contentamento e creia na suficiência. A minha graça, o quê? Te basta. Estou com dificuldade, mas a graça do Senhor basta. E o Senhor vai prover, meu irmão. Quantas vezes Ele já proveu? Quantas vezes estava faltando e Deus deu a solução? Quantas vezes você não tinha condições e Deus foi lá e abençoou? Ou através de uma pessoa, de uma situação, né? E aprenda a viver de uma forma o quê? Simples. Amém? Amém. Terminamos essa série. Nem sei quanto tempo foi, né? Foi muito tempo, muitos meses estudando um a um, tá certo? E cadê o Beto? Eles estão pedindo, não sei se vocês acham que é interessante, que na próxima quarta a gente só lembre, não é, os pontos principais de cada mandamento, rapidamente, e dê uma oportunidade para vocês fazerem suas perguntas, que eu acredito que alguns possam ter alguma dúvida, ou sobre o sábado, ou sobre qualquer outro mandamento. Vocês acham interessante isso? Ou já enjoaram, já não querem mais nem ouvir falar, né? Porque são meses aí a gente batalhando nisso aí. Para mim foi muito interessante, eu tive que estudar muito, relembrar muita coisa. Vocês acham interessante isso? Então, vamos fazer. Eles vão preparar um vídeo para convidar, e vocês convidam também as pessoas. Última oportunidade, nós passamos esse texto todo de Êxodo 20, né? Desde o primeiro mandamento, para não ter outros deuses, e assim por diante, e a gente só vai citar
vai dar tempo de fazer isso. Eu espero ter sido útil para você, espero que você tenha aprendido muito no nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos retirar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que quer agora participar do ministério, ajudando, está aí o QR Code, está aí o número da conta, está aí o CNPJ. Você pode fazer Pix, aí nos envelopes na sua frente também tem esses dados. Faça como Deus lhe orientar. Tá certo? Som do instrumento, vamos fazer isso. Semana de oração. Então a gente faz na seguinte, né? Muito bem, então me informando.